Bom, vamos começar agora a gravação da aula 2 de noções de física nuclear para a radioproteção. Vamos passar para o próximo slide. Bom, urânio enriquecido. A quantidade de urânio 235 na natureza é muito pequena, né? Para cada 1000 átomos de urânio, 7 são átomos de 235 e 993 são de urânio 238. Né? A quantidade dos demais isótopos é desprezível na natureza. Né? Se possível a ocorrência de uma reação de fissão nuclear em cadeia, você vai haver uma quantidade suficiente de 235 e é fissionado por nêutrons de qualquer energia, né? Preferencialmente os nêutrons de energia baixa, denominados nêutrons térmicos ou nêutrons lentos. Né? Esse processo que a gente acabou de falar, ele é utilizado principalmente na geração de energia elétrica através das usinas PWR, que são as usinas de água pressurizada. Né? Como nós acabamos de falar, né, nos reatores nucleares do tipo PWR, como os de Angra 1 e Angra 2, é necessário haver uma proporção de mais ou menos 32 átomos, né, de urânio 235. Isso significa que ele vai estar numa concentração de 3,2%. Tá? Hoje a gente já trabalha com uma concentração um pouco maior, uma concentração na ordem de 4%, ou seja, 40 átomos, né, de urânio 235. O urânio é encontrado na natureza, né, e ele precisa ser tratado industrialmente. A gente vai ver aqui que existe o ciclo do urânio, né, o ciclo de extração de urânio, em uma das principais minas históricas, né, onde são onde são retirados o urânio, é a mina de Caetité, na Bahia. Tá, ok? Próximo slide. Bom, o processo físico de retirada do urânio 235 ou 238 natural, né, aumentando em consequência a concentração de 235, é conhecido como enriquecimento do urânio. Seu grau de enriquecimento for muito alto, acima de 95, isto é, se houver quase que só urânio 235, pode ocorrer uma reação em cadeia muito rápida, de difícil controle, mesmo por uma quantidade relevantemente pequena de urânio, passando a consistir então de uma bomba atômica. Então, para explicar um pouco isso, galera, não é muito simples fazer uma bomba atômica, né? E precisa ter uma quantidade de urânio 235 muito grande. E isso passa por um processo muito complexo de ser realizado, que é o enriquecimento do urânio 235. Em um dos vídeos da nossa plataforma de ensino, tem lá um videozinho de como é feito o processamento do urânio e vocês veem como é difícil fazer o enriquecimento de urânio. Então não é uma coisa muito simples. Ok? Bom, foram desenvolvidos vários processos de enriquecimento de urânio, entre eles a difusão gasosa e a ultracentrífuga, né? A ultracentrífuga em escala industrial, e um processo a laser, né, ainda em fase de pesquisa. A gente não sabe, não tem muitas informações sobre como anda a laser. Tá? Por se tratar de tecnologia sofisticada e estratégia, né, os países defendem empecilhos para que outras nações tenham acesso a essas tecnologias. O Brasil mesmo, há pouco tempo atrás, teve visita de outros países, na INB, na Indústria Nuclear Brasileira, onde é feito parte do enriquecimento do urânio. Né? O Brasil não é autossuficiente em produção de urânio, né? E lá eles não tiveram acesso ao como nós fazemos o nosso enriquecimento de urânio. Bom, o ciclo do combustível nuclear ele começa a partir da mineração e produção do concentrado, né, de urânio, a conversão do pó de urânio, né, para o hexafluoreto,
Aí ele passa para o enriquecimento isotópico, a reconversão, né, do hexafluoreto em pó. Esse hexafluoreto em pó ele passa a ser feito de forma de pastilha, né? Essa pastilha ela é passada por um forno e ela vira como se fosse uma cerâmica, e ela vai então para a indústria nuclear brasileira, INB, localizada na cidade de Resende, para que seja feito lá a construção do elemento combustível, que vai para dentro dos reatores de Angra 1 e Angra 2. Okay? Bom, como é que surgiu a radioatividade, como foi descoberta? Né? Na verdade, foi uma coisa por acaso, né? Esquecimento de uma rocha de urânio sobre um filme fotográfico, né, virgem, levou à descoberta desse fenômeno. Filme velado, marcado com alguma coisa que saía da rocha, na época denominada de raio-x, ou raios ou radiações. Outros elementos pesados, né, com massas próximas ao do urânio, como rádio, polônio, também tinham a mesma propriedade. Uma curiosidade, né, Henri Becquerel, que foi a pessoa responsável por descobrir essa radioatividade, né, essa radiação aí. E mais tarde veio o casal Pierre Curie e Marie Curie, que descobriu o primeiro elemento radioativo, que foi o rádio, recebeu esse nome por causa da radiação. E um dos outros elementos foi o polônio, né, por conta de Marie Curie ser polonesa. Então ela colocou o nome desse segundo elemento químico de polônio em homenagem à sua terra natal. Né? O fenômeno foi denominado radioatividade e os elementos que apresentam essa propriedade foram chamados de elementos radioativos. Próximo estágio, próximo slide, né? Comprovou-se que um núcleo muito energético, né, por ter excesso de partículas ou carga, tende a se estabilizar emitindo algum tipo de partícula. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um núcleo estável e um núcleo com excesso de energia, ou seja, um núcleo radioativo. Né? Esse excesso de energia ele é emitido, ele pode ser emitido em forma de matéria, como partículas, radiação alfa e radiação beta. A seguir a gente vai falar um pouco sobre essas radiações alfa e beta, explicar um pouquinho cada uma delas, né? E também na forma de ondas eletromagnéticas, que são a radiação gama. A radiação gama ela tem uma característica muito próxima aos raios-x, né? Devido às suas proporções, pois a radiação gama ela tem um comprimento de onda menor do que os raios-x. Então agora no próximo slide a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de partículas, e a primeira partícula que a gente vai ver é a partícula alfa ou radiação alfa, né? Ele é um dos processos de estabilização, né, de um núcleo com excesso de energia e o da emissão de um grupo de partículas, né, constituída por 2 prótons, 2 nêutrons, e da energia a elas associada. São as radiações alfa ou partículas alfa. Na realidade, né, a gente pode dizer que ele parece com um núcleo de hélio, porque ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? E ele não interage quimicamente com outros elementos. As partículas possuem carga positiva mais 2. Né? Mais recente a gente vai ver um pouquinho sobre como elas se comportam e interagir com a matéria. A radiação beta, ou partícula beta, é uma outra forma de estabilização quando existe no núcleo um excesso de nêutrons em relação a prótons. Né? Então, a gente sabe que para um átomo ele estar estável, a gente tem que ter um número de prótons e um número de nêutrons equivalente. A gente chama de relação NP, né? Nêutrons e prótons. E através da emissão, né, de uma partícula negativa, né, um elétron ou uma carga -1, né, resultante da conversão de um nêutron e um próton, ou seja, o nêutron ele possui tanto carga positiva quanto carga negativa. Então, ele simplesmente eu posso pegar e emitir a carga negativa dele, né,
e aí eu emito ou um próton ou uma carga, no caso negativa, eu emito um elétron negativo, um negatron, ou eu emito a carga positiva, se chamava de partícula positiva, partícula pósitron, né? Então é a conversão, né, de um próton num nêutron. Okay? Já a radiação beta aí, né, como a gente já viu aqui, ó, partícula beta ou radiação beta, né? Portanto, a radiação beta é constituída, né, de partículas emitidas por um núcleo, quando da transformação de nêutrons de prótons, e partículas beta, né, ou de prótons em nêutrons. Que a gente vê uma partícula beta negativa, conhecida também como negatron, e a partícula positiva é também conhecida como pósitron. Próximo slide agora, radiação gama, né? Geralmente após cada emissão de partícula alfa ou beta, né, o núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, procura estabilizar-se, né, emitindo esse excesso em forma de energia eletromagnética, ou seja, da mesma natureza da luz, dos raios-x, né? Porém, lembrando que radiação X e radiação gama são radiações que não são visíveis, né? Então, toda vez que a gente libera uma partícula alfa, uma partícula beta, a gente vai liberar também uma partícula gama. Não existe uma ordem, né? Toda vez que elimina alfa, elimina beta, elimina gama. Não. É de forma aleatória, né? Bom, a radiação eletromagnética, né, é a propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Como a gente pode ver aqui nos desenhos, né, são ondas no sentido vertical, no sentido horizontal, que se cruzam entre si e que se propagam no vácuo, né, com uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo, de velocidade da luz, né? Então, essa é uma radiação eletromagnética. A radiação gama, por sua vez, é classificada como radiação eletromagnética, como os raios-x também é uma radiação eletromagnética. Lembrando que nem toda radiação eletromagnética ela é ionizante, ou seja, ela tem capacidade de ionizar, ou seja, transformar um átomo eletronicamente estável em um átomo instável, né? Como seria isso? A gente sabe que o número de prótons e o número de elétrons se equivalem, a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Se eu tenho a interação de uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética ionizante, essa radiação tem a capacidade de arrancar um elétron do meu átomo e ele acaba ficando, né, com uma carga positiva a mais, se transformando então num átomo íon. Então, daí vem a palavra, né, ionização, ação de transformar um átomo em íon, né? Vamos ver agora o próximo slide aqui, né? Então, considera-se radiação ionizante, como a gente tinha acabado de falar, né, qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a matéria, arranca elétrons dos átomos ou de moléculas, transformando-os em íons, direta ou indiretamente. Assim, as partículas alfa, beta e a radiação gama emitida, né, por fontes radioativas, bem como raio-x, como eu tinha falado com vocês, emitidos respectivamente por aparelhos, né, como aparelhos de raio-x, são radiações ionizantes, ou seja, tem a capacidade, né, a radiação interage aqui, né, vamos fazer aqui uma marcaçãozinha aqui para a gente ver como faz. A radiação interage aqui e dá energia para ele, esse elétron é ejetado. Como eu tenho o mesmo número de prótons e elétrons, né, ele vai acabar ficando com uma carga positiva a mais. E isso faz com que esse elétron seja ejetado e esse átomo se transforma num íon. Isso que é a radiação ionizante, né? Vamos agora para o próximo slide.
E no próximo slide, agora a gente está falando um pouquinho sobre decaimento radioativo. Lembrando aqui para vocês que essa é uma aula de introdução básica, física básica, né, nuclear para a radioproteção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas radioatividades e a utilização delas, né? Então, voltando aqui ao assunto principal, né, decaimento radioativo, né, como foi visto, né, um núcleo com excesso de energia tende a estabilizar-se, emitindo partícula alfa ou beta e também radiação gama, né. Em cada emissão de uma dessas partículas, há uma variação no seu número de prótons, né, no núcleo. Interrompendo aqui no texto, só para a gente entender um pouquinho e relembrar o que a gente já falou, né, toda vez que a gente perde um próton de um determinado átomo, né, ele deixa de ser um elemento químico e se transforma em outro, né? E aí, aqui continuando, né, isto é, o elemento se transforma ou se transmuta, né? Quando a gente fala em desintegração radioativa, né, na realidade a gente está falando em transformação ou transmutação, né? Esse decaimento radioativo. Então eu tenho um átomo com bastante prótons e nêutrons, né? E quando ele emite as radiações alfa e beta, ele acaba se transformando em um outro elemento químico porque ele vai perdendo o número de prótons. Lembrando que o número de prótons é o número que define o comportamento químico desse elemento, né? A atividade de uma amostra, né? Então, assim, a gente fala sempre em radioativo. Radioativo vem relembrando a palavra de atividade. Os núcleos instáveis de uma mesma espécie, né, mesmo elemento químico, de massas diferentes, denominado radioisótopos, que são os principais isótopos que a gente vai trabalhar, né? Os isótopos são o material que nós vamos trabalhar, né? Não realizam todas as mudanças ao mesmo tempo, ou seja, vai ocorrendo etapa por etapa. Entretanto, para a grande quantidade de átomos existentes em uma amostra de material radioativo, é razoável, né, esperar-se um certo número de emissões ou transformações em cada segundo. Essa taxa de transformação é denominada de atividade, né? Essa atividade, a gente vai dar um nome específico para ela, né? Essa atividade, a gente vai falar que ela pode ser denominada como Becquerel, que significa uma desintegração por segundo, ou seja, quando o átomo se desintegra, ele perde uma partícula por segundo, a gente fala que ele fez uma desintegração por segundo, né? DTPS, desintegração por segundo. Essa é a nomenclatura que a gente usa, né? Becquerel, essa é a nomenclatura do sistema internacional. E normalmente a gente trabalha numa nomenclatura mais antiga, que é o Curie, e que ainda assim, hoje em dia é utilizada, né, como medida, por exemplo, na medicina nuclear, como fonte de cobalto, irídio, né, para a área de gamografia e também para a área de industriais, medidores nucleares e tal, né, uma série de outras medidas. Para a gente continuar, né, falando sobre essa unidade de medida, radioatividade, né? Então, assim, ele vai servir como ponto de referência a gente saber o quanto que esse átomo se desintegra por segundo. E o próximo tópico que a gente vai observar nessa aula aqui, né, de meia-vida, né? O que é a meia-vida de um elemento radioativo, né? Seja ele natural ou obtido de forma artificial, né? A meia-vida é o tempo necessário para que a atividade, né, aquela quantidade de Curies, se decaia pela metade. Então, a gente pode citar vários exemplos aí, como, por exemplo, eu tenho o tecnésio, que é um material utilizado em medicina nuclear que tem uma meia-vida de 6 horas. Então, vamos lá. A gente pensa o seguinte, às 6 horas da manhã eu tenho uma atividade de 100 Curies.
certo? Se passando 6 horas, então 6 da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ao meio-dia, ao invés de ele ter 100 QRIs, ele vai ter agora 50 QRIs. Então isso é meia-vida radioativa. Se passar mais 6 horas, né, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde. Né, 6 horas. Decorreu mais 6 horas, em vez de ter 50 QRI, ele vai ter só 25.000 QRI. Ou seja, mais metade da vida que ele tinha ao meio-dia. Tá? Então, para a gente fechar esse conceito, então meia-vida é o tempo necessário para que a atividade, né, a atividade de um elemento se reduza a metade da sua atividade inicial. Ok? Então, ó, um exemplo prático. Vamos lá. Isso significa que para cada meia-vida que passa, a atividade vai sendo reduzida à metade, até atingir, né, um valor insignificante que não permite mais distinguir suas radiações das do meio ambiente. Dependendo do valor inicial, né, em muitas fontes radioativas utilizadas em laboratórios de análise e pesquisa, após 10 meia-vidas atinge esse nível. Entretanto, não se pode confiar totalmente nessa receita. Inclusive, várias fontes, né, usadas na indústria, na medicina, mesmo após 10 meia-vidas, a atividade ainda é bem alta. Tá, então, assim, não é uma receita de bolo, isso aqui é só uma ideia. As fontes que a gente trabalha em laboratório de pesquisa têm um nível de radioatividade menor, né? E as fontes utilizadas na indústria já são fontes com uma atividade um pouco maior. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Aqui tem mais um exemplo, né? Por exemplo, o decaimento do iodo 131. Tá? Esse iodo 131 ele é utilizado em medicina nuclear. Ele tem uma meia-vida de 8 dias. Tá? Esse iodo é específico para tratamento do câncer de tireoide e hipertireoidismo. É uma modalidade da medicina nuclear que se chama iodoterapia. Tá? Então, assim, ó, vejamos o caso do iodo 131, utilizado em medicina nuclear para exames de tireoide, né? Na realidade, para tratamento de tireoide, que possui a meia-vida de 8 dias. Isso significa que, decorrido 8 dias a atividade ingerida pelo paciente, será reduzida a metade. Passado mais 8 dias, cairá a metade desse valor, ou seja, 1/4 da atividade inicial. E assim sucessivamente. Após 80 dias, a gente vai ter decorrido 10 meias-vidas. Né? E aí atingirá um valor de cerca de 1000 vezes menor. No gráfico aqui a gente pode ver, né? Dei o iodo 131 para o paciente ingerir, então eu tenho 100% da atividade. Passou-se 8 dias, eu tenho 50% da atividade. Né? Decaí mais 8 dias, né? No 16º dia, vou ter 25% da atividade. 24º dia, 12,5% da atividade. Passo mais 8 dias, 32º, 6,25%. E assim em diante até o 40º dia, né? 40 dias aqui, 3,125%. Ou seja, a radioatividade vai diminuindo bastante em comparação com as outras medidas, com a medida inicial aqui de 100%. Né? Vamos lá. Não sei se vai aparecer para vocês, mas toda hora aparece aqui que eu estou recebendo algum e-mail durante a gravação dessa videoaula para vocês. Espero que não esteja acontecendo isso com vocês também, aparecendo aí. Ok, vamos lá. Bom, um exemplo prático, né? Entretanto, se fosse necessário aplicar uma quantidade maior de iodo 131 no paciente, não se poderia esperar por 10 meia-vidas, 80 dias, para que essa atividade na tireoide tivesse um valor desprezível. Isso inviabiliza o diagnóstico, né, que utiliza material radioativo, já que o paciente seria uma fonte radioativa ambulante, né, e não poderia ficar, né, confinado durante todo esse período. Tá? Então, assim, na iodoterapia, né, aqui no texto eles estão falando de
de diagnóstico, mas no caso a iodoterapia como tratamento, né, ele passa por um período de internação, sim, mas não ficaria 80 dias internado para isso, né? Por isso, para nossa felicidade, o nosso organismo elimina rapidamente e naturalmente essa substância via fezes, urina e suor, né? Muitas dessas substâncias ingeridas, né? Então, assim, quando a gente vai a um hospital de medicina nuclear, onde tem um serviço de medicina nuclear que faz tratamento de iodoterapia e o paciente fica internado, né? Esse paciente, todas as fezes, urina, objetos que ele entra em contato ficam armazenados para decair, né, a radioatividade, essas 10 meia-vidas, e serem eliminados. Isso tudo regulamentado por norma. Tá? Só que existe uma outra coisa que chama-se meia-vida biológica, que é o tempo, né, em que o nosso organismo demora para eliminar isso naturalmente do nosso corpo. Então, assim, meia-vida física é uma coisa que não vai variar. Então, assim, o iodo 131 ele tem 8 dias, mas a meia-vida biológica vai variar um pouquinho de paciente para paciente, né? A quantidade de água que a pessoa ingere, a quantidade que ele come, a quantidade de vezes que ele defeca, a quantidade de vezes que ele urina, se ele transpira muito, se ele transpira pouco, isso tudo vai fazer uma diferença significativa, né, na meia-vida biológica do indivíduo, ok? Né? No próximo aqui, né, radiações naturais, séries radioativas naturais. Né? No último slide agora a gente estava falando do iodo 131, exemplo de uso de uma radiação para tratamento, e agora a gente vai falar um pouquinho das radiações naturais, séries radioativas naturais. Né? Na natureza existem elementos radioativos que realizam transmutações ou desintegrações. Né? Eu não gosto da palavra desintegração, porque me dá uma noção de que a coisa sumiu, simplesmente a coisa desapareceu. E não é realidade, né? Ela vai decaindo e se transformando em um outro elemento radioativo, em outro elemento até que ele chegue a uma estabilidade, né? Em cada decaimento, né, os núcleos emitem radiações do tipo alfa, beta e ou gama, na realidade alfa, beta e gama, né? E cada um deles é mais organizado que o núcleo anterior. Na física a gente vai chamar que esse núcleo anterior a gente chama de núcleo pai, né? Átomo pai, núcleo pai e o núcleo filho, elemento pai e elemento radioativo filho. Tá? Essas sequências são denominados, né, séries radioativas ou famílias radioativas naturais. Tá? Próximo slide aqui. Então, no estudo da radioatividade, né, constatou-se que existe apenas 3 séries ou famílias radioativas naturais conhecidas. Né? A série do actínio, tá? E a série. Bom, as 3 séries naturais terminam em isótopos estáveis de chumbo, respectivamente, né? Chumbo 206, 207 e 208. Né? Alguns elementos têm meia-vida muito longa, como, por exemplo, os elementos iniciais de cada série radioativa natural, o urânio 235, 238 e o tório 232. Né? E outros têm meia-vidas muito curtas, de segundo, milissegundos. Né? Então, devido a isso, é possível explicar, né, porque há uma característica, né, uma percentagem tão baixa de urânio 235 em relação ao urânio 231. Né? Então vamos entender isso aqui. Como a meia-vida do urânio 235 é de 713 bilhões de anos e do urânio 238 é de 4,5 bilhões de anos, ou seja, milhões contra bilhões, né? O urânio 235 decai muito mais rapidamente e, portanto, é mais consumido que o urânio 238. Então você vê que aqui, ó, a gente comparar, né? O urânio 238 ele tem uma meia-vida
de 4,5 bilhões, enquanto o urânio 235, 713 milhões. Então, é milhões contra bilhões. Então, a gente vai ter um decaimento muito mais rápido do 235 do que do urânio 238. Tá? Bom, com o desenvolvimento de reatores nucleares, máquinas, aceleradores de partículas, muitos radioisótopos puderam ser produzidos, né, e utilizados, né, utilizando os isótopos estáveis, né, como matéria-prima. Com isso, surgiu a série das radioativas artificiais, né, algumas de curta duração, como por exemplo aí, né, o molibdênio, que é o elemento químico pai do Tecnes 99MTC, que é o elemento filho, né, que é utilizado em medicina nuclear para marcação de vários radiofármacos. Em uma próxima aula a gente pode abordar esse tema também, né? Então aqui a gente segue mostrando as principais famílias radioativas, né? Série do urânio, série do actínio, série do tório. E aí, ó, na sua sequência, todos eles vão cair para chumbo, chumbo 206, chumbo 207, chumbo 208. E a gente vê alguns materiais radioativos aqui com meia-vidas bem interessantes. Por exemplo, o tório é 232, 13,9 bilhões de anos. Então, por exemplo, é uma atividade, uma meia-vida muito alta. Em comparação, a gente já tem aqui, ó, o tório 228, que é 1,9 anos. Aí o rádio 224, 3,6 dias. Aí você pega o radônio 220, decai aqui em 54,5 segundos, ou seja, acabei de falar isso, ele já decaiu, já não é mais, né, o radônio, ele já se transformou em polônio, que dura 0,003 segundos e virou chumbo. Ou seja, é uma coisa, tem horas que acontece muito rápido e tem horas que já acontece uma coisa mais devagar, né? Bom, a gente está chegando em metade aqui da nossa aula, nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso nessa aula, mas vamos lá, né? Penetrações das radiações na matéria, né? Então eu gosto, aqui a gente tem um texto falando um pouquinho sobre isso, né? As partículas alfa, as radiações, né, mais ionizantes, né, por terem carga mais 2, mas são extremamente, exatamente por esse motivo, além de ter maior massa, sua penetração na matéria é pequena, não conseguindo atravessar uma simples folha de papel. No próximo slide, a gente tem uma imagem que vai facilitar bastante essa explicação e o entendimento dessa explicação. Então, fica aqui o texto para vocês lerem e aqui a imagem que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, aqui a gente tem aqui a radiação alfa, né, 2 prótons, 2 nêutrons, e ela simplesmente não consegue atravessar uma folha de jornal. Basicamente, ela é 4 centímetros de ar, é o suficiente para bloquear esse tipo de radiação, a radiação alfa. Já a radiação beta, ela consegue até atravessar uma folha de jornal, mas um plástico já não consegue mais, um tecido ela já não consegue mais. No próximo aqui, né, em cima aqui, essa parte aqui a gente viu que são duas radiações corpusculares ou particuladas, né? E aqui a gente vai ver duas radiações eletromagnéticas e o nêutron, né? A radiação eletromagnética aqui, primeiro os raios-x, né? Atravessa com facilidade o jornal, o corpo do ser humano, né? Ele atravessa até uma determinada espessura de aço, mas quando chega em chumbo, ele é absorvido dependendo da potência em que esse raio-x for gerado. Ou seja, depende também do comprimento de onda. Se você observar desse espaço, né, daqui até aqui, o comprimento de onda do raio-x é muito maior do que o comprimento de onda aqui da radiação gama, por exemplo. Por isso que, dependendo da espessura de chumbo que eu tenho, né, a radiação gama consegue, inclusive, atravessar o chumbo, né? E aqui embaixo a gente tem um outro tipo de radiação, que são os nêutrons, né? Os nêutrons têm a capacidade de atravessar, inclusive, aço, chumbo e tudo. E o que para os nêutrons, né, são parafina e água, né? E elementos como boro, zinco, cádmio, né? E esses outros materiais. Dando continuidade a essa aula, tem um próximo tópico aqui que a gente vai falar um pouquinho de rejeitos radioativos, né? O lixo atômico.
Falar em lixo atômico é uma coisa meio redundante, né? Todo lixo é atômico, porque a matéria é formada de átomos, né? Então, lixo atômico é redundante, né? Os materiais radioativos produzidos em instalações nucleares, reatores nucleares, usina de beneficiamento de minério, de urânio e tório, unidades do ciclo combustível nuclear, laboratórios, hospitais, né? E aí a gente pode ter na fórmula sólida, líquida ou gasosa, que não tem mais utilidade, não podem ser simplesmente jogadas fora ou no lixo, né? Por causa das radiações que elas emitem, né? Aqui a gente vê como o pessoal, né, embala o material radioativo, transporte. Aqui, se eu não me engano, essa foto é da descontaminação de Goiânia, o cara fazendo uma medida aqui para saber se o propé da pessoa estava contaminado ou não, e aqui o pessoal transportando um material radioativo em tambores, né? Então, ó, esses materiais, né, que não são utilizados em virtude do lixo, por exemplo, a gente chama de rejeito, né? Até pelo lixo, né? Isso é chamado de rejeito radioativo. Na realidade, a expressão lixo atômico seria redundante, como eu estava falando com vocês. Qualquer lixo é atômico, né? Então, isso cai, né, na denominação popular, né? Bom, os rejeitos radioativos eles precisam ser tratados antes de serem liberados para o meio ambiente, né? Se for o caso, eles podem ser liberados quando o nível de radiação é igual ao do meio ambiente, né? Ou quando não apresentam, né, mais toxidez química. Então, assim, aqui ficou, né, quando apresentam radiação igual à do meio ambiente. É isso mesmo, galera. Nós estamos cercados por radiação ionizante, por radiação gama natural, o tempo todo, né? Então a gente tem radiação como cosmogênica, por exemplo, radiação que vem do espaço, dos cosmos, radiação que vem do solo, né? A radiação natural, por exemplo, do urânio que vem do solo, do tório, do radônio, né? A radiação ultravioleta e tal, né? E radiações ionizantes. Então nós estamos expostos à radiação o tempo todo, né? Só que os materiais, no caso desses rejeitos, aí têm uma radioatividade maior do que a radiação natural que a gente recebe, né? Por isso eles precisam ser tratados, né, para poderem ser liberados como rejeito comum, tá ok? Esses rejeitos sólidos, líquidos, gasosos, né, eles podem ser classificados de acordo com a sua atividade, né? Ele pode ser de baixa, média e alta atividade. A gente pode classificar eles em três modalidades aí, né? Baixa, intermédia e alta, né? Os rejeitos sólidos de baixa atividade, né, como partes de maquinária, né, contaminadas, luvas usáveis, sapatilhas, aventais contaminados, né, são colocados em sacos plásticos, em tambores ou caixas de aço, após a classificação e respectiva identificação. Aqui, por exemplo, tem um container, um tambor, onde é utilizado para a guarda de material radioativo. Mais à frente, né, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês onde está sendo guardado o depósito, né, o material da contaminação do Césio-137, né, do acidente de Goiânia. Aqui, ó, né, tá aqui no centro, né, a área, ó, entrada de depósito onde estão armazenadas 40 mil toneladas de rejeito do acidente com o Césio-137 lá de Goiânia. Tá? Então, os produtos de fissão, né, resultantes do combustível nos reatores nucleares, sofrem tratamento especial em usinas de reprocessamento. Comentando aqui com vocês, essa usina, né, de reprocessamento, isso não existe ainda no Brasil, tá? Lá fora a gente tem sim reprocessamento de urânio, reaproveitamento e tal. Aqui no Brasil a gente infelizmente ainda não tem essa tecnologia. Tá? Então, assim, separados e comercializados para uso nas diversas áreas de aplicações de radioisótopos, os materiais radioativos restantes, né,
que não têm justificativa técnica ou econômica para serem utilizados, sofrem tratamento químico especial e são vitrificados, guardados em sistemas de contenção e armazenamento em depósitos de rejeitos radioativos. Essa parte de vitrificação ocorre muito na área do que a gente chama do T-norme, né? Que é um material radioativo natural que sai durante a mineração e tal. E esse material ele é vitrificado, ele é transformado numa pasta e depois ele é vitrificado para poder guardar, ocupando um espaço menor. Aqui no próximo slide eu vou mostrar uma figura interessante para vocês sobre a reciclagem do lixo nuclear, né? E que pode impulsionar a construção de usinas. A gente obter aqui, ó, reciclagem de combustível nuclear, né? 96% do combustível usado é reciclável, né? Um elemento combustível novo é igual a 500 kg de urânio, ou seja, um elemento químico novo a gente economiza 500 kg de urânio, né? Depois do uso a gente tem urânio, né, 475 a 480 gramas, né, quilogramas. Plutônio 5 kg, resíduo lixo nuclear de 10 a 20 kg, 3 a 5%. Os países que fazem agora, né, a reciclagem, né, toneladas por ano. Então, ó, a França, 1.700 toneladas, Grã-Bretanha, 900, 1.500, a Rússia, 400, a Índia, 330 e o Japão, 800 toneladas. Né? Então, ó, Angra 2, para vocês terem uma ideia, né, cápsulas usadas, né, ficam em piscina no interior da própria usina. No Brasil a gente não tem isso aqui, reciclagem, né? Aqui no Brasil a gente vai fazer o quê? Todos os elementos combustíveis gerados, né, no caso de Angra 1 desde 1982 e Angra 2 desde 2000, estão dentro de uma piscina do próprio reator. Então, dentro de Angra 1, 734 elementos radioativos. Em Angra 2, 440 elementos radioativos. Então, seria uma boa aquisição se a gente conseguisse produzir essa técnica aqui, né? Reproduzir essa técnica aqui no nosso país. Economizaríamos bastante urânio e dinheiro também, né? Reciclagem de lixo nuclear pode impulsionar a construção de usinas. Mais uma vez, aqui a gente tem uma ideia, né, de capacidade, né, de usinas, né, em operação, em construção, capacidade planejada e demanda de urânio em 2013. Então, a gente trabalha aqui em toneladas, em megawatts, né, e aqui a capacidade, que foi, né, que está em construção e planejado. Estados Unidos, por exemplo, 103 usinas em operação. Para vocês terem uma ideia, a França ela cabe dentro do estado de São Paulo, né? E aí a gente tem assim 58 usinas com uma capacidade de 1.720 megawatts, né? Então, você tem uma ideia. A China, 17 usinas, né? E ali, ó, 30,55, em construção 56. Demanda de urânio em toneladas, né? 5.999 toneladas de urânio. A gente vê aí que é por aí, né? A gente não precisa ter medo das usinas, né? Recentemente a gente teve lá no Japão um acidente com Fukushima, mas a gente já sabe que existem tecnologias o suficiente para transformar as nossas usinas em usinas estáveis. Tá? Então, o tratamento, né, dos rejeitos radioativos, né? Então, assim, dependendo da meia-vida, alguns rejeitos podem permanecer radioativos por dezenas, centenas, milhares de anos, né? Com meia-vida superiores a 30 anos, são considerados rejeitos de meia-vida longa. Por exemplo, o Césio-137 é um rejeito de meia-vida longa, né? O Césio-137 do acidente de Goiás. Os rejeitos de meia-vida curta são armazenados em locais apropriados, preparados até a sua atividade atingir um valor semelhante do meio ambiente, podendo então ser liberados. E aí depois vai ter que ter uma outra classificação para saber que tipo de material radioativo é esse. Ele pode ser
liberado de forma simples ou não, tá? Para não prejudicar o ecossistema nem a saúde do ser humano. Então, aqui, após o acidente Césio 137 em Goiânia, né, foi feito o segundo depósito, né, visando os rejeitos de mais alta atividade. Ele foi concluído em 1997, será mantido sob controle institucional da CENEM por 50 anos, né, coberto por um programa de monitoração ambiental em forma a assegurar que não haja impacto radiológico no presente e no futuro. E ano passado nós fizemos 30 anos, né? Então a gente ainda tem um bom período aí de controle ambiental sobre essa área. E aí eu deixo uma pergunta para vocês: será que esse depósito deve continuar sobre controle da instituição da CENEM? Fica a pergunta aí. Né? Bom, segurança nuclear, construção de uma usina nuclear, né? Construção de uma usina nuclear é o que a gente acabou de ver, né, há algum tempo atrás sobre Angra, né, sobre Fukushima. E aí a gente pergunta, né, como será Angra 1 e Angra 2, como é que está, como é que segue o risco, né? Bom, vamos ver aqui como é que a gente vai ler sobre Angra 1 e Angra 2. Tá? Envolve vários aspectos de segurança, desde a fase de construção civil, montagem dos equipamentos e operação. Né? Um reator do tipo Angra 1 e 2, conhecido como PWR, né? Reator a água pressurizada, né? Porque opera com água sob alta pressão, ou seja, uma panela de pressão, né, controlada aí, e dentro é que forma o vapor, né? O calor para gerar o vapor. Através da fissão do urânio é que a gente gera calor para esquentar a água. Então, o urânio enriquecido cerca de 3,2%, então relembrando, hoje a gente já trabalha com 4%, né? Em vez de 32 átomos a cada 1000, a gente trabalha com 40 átomos a cada 1000. Né? É colocado em formas de pastilhas, né, de 1 centímetro de diâmetro, dentro de tubos vareta 4 metros de comprimento, feito de uma liga especial de zircônio, denominado zircalói. Né? Esse elemento, esse material aqui contém a pastilhas de urânio. Né? As varetas contendo urânio são conhecidas como vareta de combustível, né? São montados em feixe, numa estrutura, a gente já vai ver essa foto mais à frente aí no próximo slide, denominado de elemento combustível. Né? O urânio 235, por analogia, ele vai ser chamado aí de combustível nuclear. Né? As varetas são fechadas, muito bem fechadas, lacradas. Né? Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a fábrica INB em Resende e conhecer como é feito, como é produzido as varetas. Então, assim, é um processo muito interessante de controle de qualidade, né, em cima dessas varetas, para que não haja vazamento do material radioativo, né, ou seja, o material radioativo não entre em contato com a água da usina. Tá? Então, assim, a água da usina não sai de lá contaminada. Aqui atrás, ó, a vareta. Na próxima, a gente vai ver que nós temos a parede do vaso de pressão com 20 a 25 centímetros. E a próxima barreira é aquela cerca de concreto de 5 metros. Porém, aqui dentro a gente tem água. E a gente vai ver que esse circuito, chamado de circuito primário, ele não sai de dentro da usina, né? Ele fica recirculando essa água, né? Ela só é completada de tempo em tempo, e não se perde esse material, ele não entra em contato com o meio ambiente. Né? Bom, explicando aqui, a gente tem aqui, ó, o vaso, né, a contenção de Angra 1, gerador de vapor, o vaso de pressão aqui, e Angra 2, essa esfera cilíndrica aqui, tá vendo? Ó? Uma esfera, né? Aqui é um cilindro, aqui é uma esfera. O gerador de vapor e o vaso de pressão aqui embaixo, né? Então, assim, o vaso de pressão do reator, o gerador, né, são instalados numa grande carcaça de aço, cerca de 3,8 centímetros de espessura, em Angra 1, né, e esse envoltório
Ele é construído para manter contidos gases ou vapores possíveis de serem liberados durante a operação de um reator. E no caso de Angra 1, a contenção tem uma forma de um tubo cilíndrico. Em Angra 2 ela já é esférica, né? No slide a gente já vê aqui o edifício reator, né? Um último envoltório, né, de concreto, revestimento, a contenção. O próprio edifício do reator tem cerca de 1 metro de espessura em Angra 1. Né? O edifício do reator, construído em concreto, e envolvido, né, a concentração de aço, e a quarta barreira física que serve para impedir a saída de material radioativo para o meio ambiente. Além disso, protege contra impactos externos, né? Queda de avião, explosão e tal. Né? Segundo alguns supervisores de proteção radiológica que trabalham lá na usina nuclear de Reis, é garantido que pode até se jogar um Boeing 747 em cima dessa estrutura, que nada vai acontecer, né? Mas melhor não testar. Né? O circuito primário aqui, né, a gente vai falar assim, vaso de pressão, né? Contém a água de refrigeração do núcleo do reator, né? Os elementos combustíveis, essa água fica circulando quente pelo gerador de vapor em circuito fechado, isto é, não sai desse sistema chamado de circuito primário. Angra 1 tem 2 geradores de vapores, né? Angra 1 tem 2 geradores de vapor, Angra 2 tem 4. Tá? A água que circula no circuito primário é usada para aquecer uma outra corrente de água que passa pelo gerador de vapor. No próximo slide a gente já entende um pouquinho melhor como é esse funcionamento. Ó. Então aqui, ó, a gente tem essa primeira parte aqui, certo? Aqui, ó, número 1, que a gente chama de reator, né? Onde vai estar o elemento combustível, e esse aqui é o circuito primário. A água que está aqui dentro só circula aqui. O número 4 aqui é um pressurizador, tá vendo? Pressurizador, né? Essa água circulando aqui muito quente nesse pressurizador, ela não ferve, mas ela passa aqui no sistema secundário, chamado de gerador de vapor, e aí sim, essa água entra aqui, é aquecida, ferve, gera o vapor, aí ele sai para o circuito secundário, ele passa pelas turbinas, fazendo girar esse gerador aqui, né? E elas saem para esse outro sistema aqui, né? Que a gente chama de condensador. Nesse condensador, o vapor passa para a fórmula de água, né? Líquida, certo? E ele cai aqui para o número 8, bomba de condensado, né? Vai cair aqui para o 9, pré-aquecedor de baixa tensão, cai aqui no 10, tanque de água de alimentação, a bomba de água de alimentação, pré-aquecedor de alta tensão e a bomba de água de refrigeração. Está aqui e ela volta para cá e torna a aquecer. E aqui a gente tem a água do mar, né? O que essa água do mar faz? Aqui no 3 eu tenho uma bomba de água de refrigeração que puxa a água do mar e passa por aqui, sai, fazendo com que o vapor do sistema secundário, né, volte a ser a água líquida e volte lá para ser aquecida novamente. Então, ó, a água que está dentro do núcleo, né, do reator principal, do circuito primário, ela não entra em contato com a água do mar. Né? Uma série de barreiras aí para ela vencer. Então, não há preocupação quanto isso. Né? Aqui ele vem explicando como funciona o circuito secundário. Né? Próximo slide, dependência entre sistemas. Né? Então, independência entre circuito primário e circuito secundário, com o objetivo de evitar que, danificando-se um ou mais varetas, o material radioativo, né, passe para o circuito secundário. Em filosofia de segurança, né, o perigo potencial na operação dos reatores nucleares é representado pela alta radioatividade dos produtos de fissão do urânio e sua liberação para o meio ambiente. A filosofia de segurança dos reatores nucleares é dirigida no sentido de que as usinas nucleares sejam
projetadas, construídas e operadas com o mais elevado padrão de qualidade, né, e confiabilidade. As barreiras físicas citadas constituem um sistema passivo de segurança, isto é, atua independentemente de qualquer ação. E para a operação de um reator, sistemas ativos de segurança são projetados para atuar, inclusive, de forma redundante. Né? O que é isso de forma redundante? Se um sistema falhar, ele tem outro sistema logo após que vai fazer a segurança desse sistema todo. Né? Na próxima foto aí a gente mostra a sala de operação, né, da usina de Angra 1 e Angra 2, né, um modelo. Esse aqui é um projeto, uma foto tirada da internet, né, essa aí é a sala de operação, onde os operadores de usinas nucleares trabalham operando todas as usinas. Seriam basicamente como um Homer Simpson da vida, ok? Então, a nossa segunda aula aí de noções de física nuclear para radioproteção, aula 2, a gente termina por aqui com cerca de 60 minutos, né, um pouquinho menos, de aula e de slide. Muito obrigado pela audiência.